Oh, oh, oh. Estamos ao vivo, minha gente. Simbora, canta aí. Tem sentinela aí? No coração da noite pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Eu sei que amanhã logo vem o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Canta aí! Tenho um posto pra guardar, sou chamado a anunciar. Até meu nome Deus trocou, agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, oh, oh. Nós somos chamados a ser sentinela. Oh, oh, oh. Unir. Eu sei que um dia vem Maranata, vem Jesus, minha esperança, que nunca me engana. Eu sei que o mundo quer sua luz, quer o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar. Até meu nome Deus trocou, agora eu já sei quem sou. E eu sei que você conhece essa aí, Simão. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, oh, oh. Yeah. Isso é PHN. Yeah, yeah, yeah. Boa noite, galera PHN do Brasil, mundo afora. Como é bom a gente estar junto mais uma vez, né? Você é sentinela? Você é sentinela, então você aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, esta é a missão da Canção Nova, preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Essa é a missão de João Batista. Sabe João Batista, que vivia no deserto? Ele preparou a primeira vinda do Senhor, não é assim? Então a missão da Canção Nova é essa missão de João Batista, que prepara o povo, só que para a segunda vinda do Senhor. E como é que prepara um povo para a volta de Jesus? Santidade. Então, para ser santo, chega de pecado hoje, na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. Chega de pecado, e é possível viver essa busca de santidade todo santo dia. Dizendo isso, PHN, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. E por isso o PHN é mais do que um programa de televisão, é mais que um acampamento, é mais que uma missão. O PHN é um projeto de vida, é um estilo de vida, em que você tira pecado, tira vício e coloca virtude no lugar. Tira essa atmosfera de pecado que ronda a gente, e aí a gente começa a viver sobre a graça de Deus. Mas precisa ter uma decisão. Você decide hoje? Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, sabia? Se você decidir hoje,
não pecar. Eu não quero. Mas e se eu cair, Peter? Vai lá, confessionário, começa de novo. Tem igreja, tem eucaristia, tem um sacerdócio. Gente, a gente tem uma igreja linda que nos ajuda a recomeçar, a levantar e buscar a santidade. Tá certo? Então, essa é a proposta. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. E hoje o programa está muito, muito especial. O programa está diferente na parte da música. Já já vou mostrar para você os equipamentos que a gente trouxe aqui. Mas antes da gente começar a trocar uma ideia bem legal aqui, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal de Montes Claros. Teve um acampamento PHN nesse final de semana. Estava lotado. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês já já no nosso segundo bloco. Nós ainda estamos preparando o conteúdo para mostrar para você o que aconteceu lá, mas eu vou mostrar foto, fica tranquilo, tá bom? Vou pegar o celular, vou mostrar para você, porque foi sensacional o acampamento PHN. Então, um abraço para todo mundo. Tem o quê aí, Guilherme? Ah, beleza, olha só, o Guilherme vai preparar lá na Central Técnica e vai preparar essas fotos para você ver como é que foi lá, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço pro pessoal aí de Montes Claros, foi sensacional estar com vocês aí, cantando junto, vivendo junto, rezando junto, essa proposta de vida, tá bom? Galera, antes de eu dar boa noite para os dois participantes aqui, né? Um já está sempre aqui, você sabe, mas tem essa outra grande participação que vai ser aqui o nosso testemunho do programa de hoje. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal da nossa equipe técnica toda, pessoal do áudio, Central Técnica, o Guilherme que está aqui falando comigo o tempo inteiro, pessoal lá, motorista, iluminação, pessoal da segurança, enfim, muita gente trabalhando para esse programa chegar até você. Temos estreia, gostaria que mostrasse ela também. Vai lá, mostra essa moça lindíssima. É a Miriam, gente. A Miriam, ela é filha aqui da comunidade Canção Nova, filha do Laercinho, da Micheline. Gente, essa menina eu vi tão pequenininha que vocês não têm noção. Foi meu aniversário, 43 anos. A Miriam está fazendo questão de me lembrar quantos anos eu tenho. Então, obrigado por falar nisso, né? Todas as pessoas aí que mandaram parabéns para mim também, muito obrigado, viu? Deus lhe pague. Então, a Miriam, estreante da noite, obrigado, viu, Miriam, por estar aí trabalhando com a gente. Tem o Luigi está tirando as fotos também, vai estar colocando no nosso Instagram aí. Aliás, o nosso Instagram, PHN_oficial. Tá aí o Luigi, ele que está colocando as fotos no Instagram, tá bom? PHN_oficial. Você vai poder estar acompanhando aí também tudo que o Luigi está fazendo, tá? Tá ficando bem, vai ficar bem legal. Tá certo? Ó, antes de eu ir ali para a mesa, faz o seguinte, Guilherme, será que rola o TBT PHN? Será que rola? Rola? Então vai lá, olha, Padre José Augusto. Meu, o que foi a participação do Padre José Augusto no acampamento PHN nesse ano, né? Ele já está confirmado para o ano que vem. Mas vamos lembrar? Não é quinta-feira, mas a gente relembra o que aconteceu no PHN, que foi sensacional. Vai lá, é um TBT fora de época, é um TBT micareta. Vai lá, solta aí o TBT, simbora. Mais uma vez eu digo, eu gosto desse silêncio. Vocês estão pensando. Muito aplauso, muita gritaria, é euforia. Você não está pensando. E nesse pensamento, nesse momento em que você pensa, você está tomando já uma decisão dentro de você. Você está do lado de Cristo ou do lado do diabo? Você é de Deus ou não? Você está lutando pelo céu ou você está lutando? Nem lutando, porque para o céu se luta, para o inferno não. Vai. Isso, senhoras e senhores, é Padre José Augusto. Que paulada, hein? Que legal. Ó, ano que vem, já tem data, tá? PHN, acampamento PHN de 8 a 12 de julho, tá bom? Padre José Augusto já está confirmado, tal qual ele, que está aqui do meu lado. Deixa eu dar uma boa noite para ele. Padre Edson, sua bênção, tudo bem? Boa noite a todos os que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação com Alegria. Estamos mais uma vez aqui no programa PHN, né? Quase que eu me embolei aqui, porque é Missão PHN, Programa PHN e o Acampamento PHN. Então são três PHN, frentes, né? de missão do PHN, graças a Deus, né? Que é um método
de santidade. busca. Isso, É método isso? de busca de santidade. Você, 3 passos. você nem né? falou dos 3 passos hoje, né? Mas vamos receber aqui o nosso Aí. entrevistado da noite. Valeu. Cara, faz tempo que você não vinha pra cá, hein? Meu irmão, e eu tava relembrando com a rapaziada aqui quantos anos. Mas Meu é muito bom Deus. estar de volta. Tá aqui gostoso. Estamos cara. juntos. Tá aqui. Com a graça Nós de estamos Deus. aqui com o João Cláudio Rufino. João Cláudio Rufino, que, poxa, passou muitas vezes aqui na Canção Nova. Tinha uma lembrança que o Padre Edson estava trazendo de você, Uhum. que antes, lá atrás, cara, pode colocar aí uns 15 anos para trás, pelo menos, você já tinha essa pegada de evangelizar com os vídeos na internet e tal. Então, uma coisa que de fato foi inovadora demais. E você começou isso, né? Naquela época foi muito desbravador, diferente. né? E aquela coisa, né? A gente vai crescendo em Deus, na maturidade, e as coisas vão continuando. A missão vai tomando outras formas. Sim. Né? E assim, sim, vamos seguindo. O importante Legal. é perseverar. Bacana. Gente, então nós vamos conversar com o Rufino aqui, porque, olha, que história. Porque, olha só, padre, vocalista de banda de punk rock. Punk, depois tem que explicar pra gente né, o que é isso. O padre não é do movimento, o padre não é do rock and roll. Ó, viu a morte de perto, se tornou doutor em Bíblia, pai de família, missionário, e tá aqui com a gente hoje. E aí nós vamos comentar um pouco sobre isso, Pito, né? Mas eu acho que seria interessante também que você dissesse pra gente um pouco sobre a sua formação. Ah, legal, bacana. Legal, Formação. ótimo. Bacana. Ótimo. Bom, já no início. Já no início. Pode agora? ótimo. Isso, Beleza. já manda aí. Bom, eu fiz a faculdade de filosofia, 4 anos, depois mais 4 anos da teologia, Sim. depois os 3 anos e meio do mestrado, 5 anos para concluir minha tese de doutorado, graças a Deus concluída, defendida. E hoje eu sou professor há 10 anos dentro da faculdade de teologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, formando os futuros padres da nossa igreja, da Arquidiocese de São Paulo, Diocese de Campo Limpo, Diocese de São Miguel, Santo André, Santos, Registro e daí por diante, e também dou aula em cursos de pós-graduação, tanto para já formados em teologia, quanto também outros que não. Só pra dizer que vamos Não, ouvir a hoje- história, mas o conteúdo é pesado. Bora! Isso aí, vamos lá. Porque ver toda essa capacitação vai ser legal de onde você veio, né? E o que você é hoje, para ver que Deus faz grandes coisas na vida daquelas pessoas que abrem o coração, né? Que se abrem para Deus, então é muito bom. Ô, Rufino, eu acabei não pedindo para você mandar uma boa noite para sua família, para o pessoal lá, Maravilha. paróquia, faz parte, né? Com Então, fica à certeza. vontade aí. Quero mandar, olha, um beijo para minha esposa, Patrícia, que está assistindo agora. Minha filha, Olívia, também deve estar acordadinha assistindo o papai. Minha mãe também, que já me ligou aqui 5 minutos antes de começar, ela estava ligando. Legal. Beijo, mãe, te amo muito. Todos os meus amigos do grupo de oração, da RCC Brasil, que eu já faço parte já há alguns anos do Conselho Nacional. Todo mundo aí, Deus abençoe, tamo junto. Legal, aí sim, agora a gente pode começar. Rufino, vamos lá, ó. Como é que foi para você crescer num ambiente de periferia? Você vem da periferia, Isso. né? Ali de São Paulo mesmo, né? Isso. Com tantos desafios, perigos, o que isso gerou dentro de você, cara? Essa realidade de periferia e tal, São Paulo, a gente sabe que é um meio... claro, tem pessoas boas Claro. na periferia também, né? Mas é inegável que é um ambiente, dependendo de onde você frequenta, por onde você passa, sim. acaba sendo um ambiente meio inóspito, né? Como é que foi para você crescer ali na periferia e como isso influenciou no Rufino lá de trás? Bom, eu nasci em 1983. Meu pai e minha mãe vieram do interior de Minas Gerais para tentar a vida em São Paulo na década de 70. Que houve aquele grande boom de êxodo rural, as pessoas saindo e indo para São Paulo para trabalhar nas fábricas, em tudo que tinha lá. Então, onde eles conseguiram morar? Num local de extrema dificuldade, sem infraestrutura, sem tudo isso, no extremo sul de São Paulo, no bairro do Grajaú. Então, ali era uma região de favela, foi onde eu nasci. Meu pai conseguiu um apartamento para que a gente pudesse morar dentro do
Capão Redondo, que é o bairro do pessoal dos Racionais MCs, certo? Eu morei ali na rua do Mano Brown, eu lembro disso claramente. Olha só, rapaz. Exatamente, na Coab Adventista, no Capão Redondo. Quando ele saiu do fundão e foi morar ali, eu morei na rua dele. Então eu morava no primeiro prédio, ele morava na descida. O meu prédio era o marrom e o dele eram uns prédios verdes que tinham ali naquela região. E quando ali eu morei, na década de 90, nós estávamos vivendo um dos momentos mais perigosos do bairro. Então a ONU havia declarado que era um dos territórios mais complicados em termos de segurança pública do mundo. Então muita matança, muita violência. E quando eu, então, fui experimentando aquela situação, aquilo foi revoltando o meu coração, a minha alma, o meu jeito de ver o mundo. Dentro disso foi que eu conheci, a princípio, o skate, dentro do skate o hip hop, e dentro desse universo foi que então eu conheci o movimento punk. Foi nesse momento. Então, alguns que andavam de skate com a galera toda ali, gostavam de hardcore, de punk rock. Sim. E caiu nas minhas mãos o CD de uma banda de punk rock. Não vou falar o nome para não fazer propaganda, propaganda para ninguém aqui. E aquilo ali me tocou muito a minha revolta, que era uma música rápida, mais violenta. E aquilo, então, foi paixão à primeira ouvida. Foi nesse momento, então, que eu comecei a buscar dentro do movimento punk significado para a minha vida. Peraí, então o que te levou a este movimento foram ali a forma com que ele se apresentava ali, como que fala, gente? A melodia? A melodia, a forma, porque o punk é um movimento de revolta. Isso. Sim. Década de 90, essa música ressoava muito dentro do jovem, porque o jovem era muito revoltado. Então era um tipo de escudo. Então, um tipo de escudo. Hoje eu entendo muito bem o que foi um processo de defesa da minha parte, não é? Por, às vezes, não me sentir aceito na sociedade onde eu me encontrava. Então, eu buscava, de alguma forma, me impor para o mundo. Mas quando fala assim, o movimento punk em si, o que era? Bom, o movimento punk ele é plural. Primeiro, ele vai nascer ali no final da década de 60, início de 70. Alguns dizem nos Estados Unidos, outros dizem na Inglaterra, com bandas que tinham um som mais agressivo, mais simples do que as bandas de metal, rock progressivo que existiam naquela época, tá? Quando alguns aqui do Brasil começaram a escutar esse estilo de som, escutaram por conta de uma revista de rock que havia, que apresentou o punk para o Brasil. Isso em São Paulo. Já em Brasília, onde houve também um outro início do punk no Brasil, final de 70, início de 80, eram os filhos dos diplomatas que tinham morado fora, que traziam discos para cá, e foi basicamente isso. Em São Paulo, capital, o punk vai se desenvolver muito na região da Vila Carolina, na zona oeste ali de São Paulo, oeste-norte ali de São Paulo, onde é a região da freguesia do Ó. Certo? Sim. Havia uma escola ali chamada Etal, e essa escola foi o berço de diversas bandas do movimento punk em São Paulo. Esses punks também se encontravam com o pessoal do hip hop ali no centro de São Paulo, isso década de 80. Eu nasci em 83, então não peguei essa onda do punk. Eu peguei a onda do punk em meados ali de 90, 95, 96, 97, 98, nesse tempo. Quando a gente já tinha uma nova onda do punk, certo? Com algumas bandas que eram de skate punk. Isso aqui no Brasil. E havia, então, a primeira geração, a segunda, a terceira geração do movimento, eu fiz parte. E dentro do movimento punk, naquela época, a gente tinha várias vertentes, entre elas o anarcopunk. E eu fui adentrando nessa veia anarcopunk.
Eu estudei os filósofos anarquistas, Kropotkin, Bakunin, Proudhon, George Woodcock, Sebastian Faure, toda essa galera maluca aí. Qual é professor, gente? Pronto. E aí fui. E eu fui... Banho de cultura. Cara, e dentro disso eu aprendi a tocar guitarra, baixo, bateria, montei bandas, fiz gravação dessas... Antigamente a gente tinha muito essas fitas, cassete, né? Sim. A gente gravava essas fitas e saía vendendo nos shows, escrevia fanzines, fazíamos protesto e assim íamos. Era uma cena. Era uma né? cena. É uma galera que se identificava. Foi marcante no Brasil, assim Foi. como no mundo inteiro, né? Mas o que acaba pegando aí nesse meio, porque se fosse um movimento de expressão Isso, de Peter, é jovem e isso. tal, porque Rufino, acabo que eu olho para esse movimento, eu também acompanhei e eu não vejo como negativo. Porque, ao contrário do jovem hoje, me corrija se eu estiver enganado, mas ao contrário do jovem de hoje, parece que os jovens de antigamente, eles tinham uma liberdade maior de se expressar. Isso. Mesmo que na agressividade, eles se Isso é expunham real. mais, Fato, né? fato. Mas o que era difícil era o invólucro, porque tudo isso era tudo no meio de muita droga. Exatamente. Aí É isso. acabava E complicando, você está né? falando uma coisa importante, porque assim, havia essa coisa do faça você mesmo, que era um lema do punk, né? Do it yourself. Faça você mesmo. Então, a gente organizava shows, organizava exposições artísticas, escrevíamos poesia, fazia toda essa movimentação. Porém, regada a droga, álcool, prostituição, embora alguns dentro do movimento fossem contrários ao uso de drogas. Também tinha isso. Era uma outra vertente do movimento punk. Mas havia muita violência. E eu acho que uma das coisas mais cruéis desse processo é a falta de sentido para a vida. Porque é da falta de sentido que você abandona Deus, abandonou Deus, já era. Então eu tenho relatos de diversos amigos meus que por conta dessa falta de sentido abandonaram a Deus, caíram numa descrença profunda e essa descrença foi levando essa galera para a violência, foi levando para a droga, foi levando para a prostituição e assim por diante. Foram se perdendo. Sim. De fato se perdendo. Tá? E esse é um ponto importante de ressaltar assim, dentro do movimento punk. Certo. Então haviam vários tipos de punk na época, mas todos, embora com vertentes diferentes, até políticas às vezes, a falta de sentido, o vazio no coração, aquela tristeza, aquela angústia, era muito comum. Sim. E isso levava cada um a se perder de fato assim. Ô padre, uma pergunta rápida para o senhor agora. Nós falamos dessa identificação do jovem, às vezes com esse período de ruptura. Quer romper com o que os pais ensinaram, romper com o que os pais acreditam, romper com o que a sociedade padronizou. Por que isso é tão latente no jovem, padre? O que o senhor percebe assim que, cara, o que acontece? Um bicho doido é o tal do jovem. Eu me encanto, porque eu acho bonito no sentido assim, o cara tá vivendo uma fase que ele quer se descobrir. E não é ruim, mas é tudo regado é tudo muito intenso, né? Por que será que acontece isso assim, No padre? nosso mundo religioso, geralmente nós dizemos que a crise é a hora de Deus, né? É o momento de Deus. Então, é basicamente comum neste período da adolescência esses movimentos de crise. Só que esses movimentos de crise são aflorados muitas vezes por, vou usar uma palavra assim forte, até por doutrinação. Então assim, também tem essa necessidade de andar em grupos, em clãs, vamos dizer assim, e a partir dos clãs também vão recebendo muita doutrinação, que aqui no Brasil é bem forte também. Sim. É muito Nas intenso. escolas é intenso. Hoje são muitos influencers também que estão entrando na cabeça dos nossos jovens, né? O perfil dessa nova geração, né? A geração alfa, eu até conversava com o Peter, né? Esses dias. Pode ver assim, geralmente você vai olhar o feed e não tem postagem nenhuma, é zero e tal. Se posta uma foto assim de costa com uma luz bem aqui, mas
Eles têm os locais onde eles se manifestam ali, um perfil privado também. Então, assim, é próprio da adolescência a crise. Então, a crise, de certa forma, é a hora de Deus, mas tem muita instigação também. Então, você foi instigado, né, por um movimento Exato. ali que você estava tentando se encontrar ali, usou aquilo como um escudo também de proteção, mas sabemos que mais para frente terá a ação de Deus também, como nós acreditamos que na vida desses jovens, mas sobretudo os adolescentes também, este momento é a hora de Deus. Então você questiona tanto aquilo que diz a respeito da igreja, mas não consegue questionar a doutrinação que eles geram na sua mente. Estão falando e você acredita em tudo, né? Exato. Então, questione-se também. Tem coisas interessantes também, né? Do ponto de vista até cerebral, o cérebro ainda está em formação até por volta dos 21 anos de idade. O córtex pré-frontal, que é a nossa parte, que hoje se chama, não é, de cérebro humano, que faz o raciocínio, que opera melhor a dimensão temporal, tudo isso ainda está em formação. Então esse jovem vive intensamente tudo como se tudo fosse eterno, porque essa percepção do tempo ainda não está totalmente formada. E aí que vem o detalhe, é nesse momento... Como se tudo fosse eterno. Exato, como se tudo fosse eterno. E é nesse momento que ele está mais fácil a ser cooptado por ideologias, por pensamentos que vão esvaziar sentido da vida. É muito interessante isso. Eu estava comentando com o padre Peter aqui, que eu tenho feito muito pesquisa na área da psicologia da religião, da psicologia da espiritualidade. Vai falar isso aí nesse programa, que é muito interessante. É muito interessante, assim. E esse universo do saber, ele dá bastante conta de entender como a gente lida com a questão do sentido da vida. Inclusive, eu dou aula disso dentro da universidade. Hoje mesmo de manhã eu estava na faculdade de economia falando a respeito disso. Não é? Aquilo que no cérebro e na psique humana a gente tem de mecanismo que nos leva à crença ou à descrença. É muito interessante. E a adolescência é um momento de muita vulnerabilidade, a juventude é um momento de muita vulnerabilidade, justamente por conta dessa formação do cérebro que ainda não está totalmente terminada. Não, nós vamos falar sobre muito isso. Interessante. Nós vamos desenvolver, é um professor, nós vamos ver como que essa imersão nesse movimento, ele se identificou, fazia parte, né, fazia apologia e Deus entrou. E ainda viu, né, teve um momento marcante aqui, você viu família. Seu pai falecer nos seus braços. É isso, exatamente. Então, intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar essa conversa que tá maravilhosa, tá bom? Agora nós vamos! É Nossa Senhora! Ei! Se entrega nas mãos de Maria, ei! Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos como filhos de Eva, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas do Senhor. Eia, pois, advogada nossa, esses olhos de misericórdia nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, e bendito é o fruto do teu ventre. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto.
Nossa Senhora, mãe de todos nós. Se consagre a ela hoje, meu irmão, minha irmã. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre, Virgem Maria. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre, Virgem Maria. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas do Senhor. Lá em cima. Beleza, galera, olha que maravilha. Deixa eu mostrar aqui pra você o equipamento. Vem pra cá, vem cá, ó. Hoje à noite nós estamos fazendo um show alone. Alone, sozinho, gente. Legal, né? Tá aí, ó, o equipamento aqui que a gente tem. De vez em quando a gente faz umas missões, a gente faz o show sem banda, né? Aí a gente vai pegando violão, vai fazendo aqui. Fica bem bacana. Então, uma alternativa que a gente achou para poder suprir aqui a ausência da banda PHN, que, claro, faz falta demais. Próximo programa nós estaremos juntos, graças a Deus. Mas no próximo bloco, terceiro bloco, nós vamos rezar juntos. Tá aqui o violão, nós vamos cantar, nós vamos rezar. Vai ser incrível, tá bom? Você não perde por esperar. Gente, antes de eu voltar para a mesa ali, deixa eu mostrar para você aqui um pouquinho. Eu vou mostrar aqui no celular mesmo. Chega aqui pertinho de mim, meu parceiro. Um pouco do que foi esse PHN em Montes Claros. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, olha como que estava lotado o retiro. Isso aqui é um ginásio inteiro, gente, inteiro. Olha quanta gente rezando, cantando. Eu não tinha ido ainda em Montes Claros, mas, cara, foi de encher o coração. Teve show do Flávio Vitor, aliás, um grande abraço aí pro Flávio. Fez um showzaço pra galera lá. Já estaremos lá, né? Já confirmamos, estaremos lá, se Deus quiser, no ano que vem, porque essa turma aqui é Minas Gerais, viu, gente? Tanto esse PHN aí de Montes Claros, olha o giro da camiseta, tanto esse PHN aí de Montes Claros, como o PHN de Ubá, que já está chegando. Olha isso, sensacional, cara. Olha, foi lindíssimo essa missão do final de semana lá em Montes Claros. Então, mais uma vez, um grande abraço para vocês. Nesse final de semana agora, eu estarei em missão mais uma vez. Estarei no PHN em Porto Alegre. Grande amigo, o Luiz Gabriel, nós estaremos fazendo o PHN junto com um grupo lá de evangelização que ele tem com jovens, que é o Geração Ousada. Olha, pensa num negócio difícil. Faz 4 anos que nós estamos tentando levar o PHN para lá, mas graças a Deus deu certo. Esse ano, 7 de setembro, justamente na canonização do Carlo Acutis, nós estaremos lá levando o acampamento PHN para a juventude de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, região ali, tá bom? Então, fica esperto, tá? Por isso que eu digo para você que você não pode se desconectar do nosso perfil do Instagram. Tá bom? Vou falar de novo para você. É cansativo, eu sei, mas vou falar de novo, porque pode ser que você seja aí da região do sul do país e não tá sabendo que vai ter um PHN aí, tá bom? Então, ó, PHN_oficial, tá passando aqui na tela aqui, ó, aqui embaixo no GC, PHN_oficial, para você se inteirar. Tem lá a comunicação, tá bom? Tem a comunicação lá de como você vai chegar. Procura também aí no Instagram, Geração Ousada. Você pode procurar o Luiz Gabriel, grande evangelizador. Então, com certeza, você vai encontrar aí onde será, como fazer para entrar em contato. Com certeza, é só você vasculhar. Tenho certeza que você vai achar. Você é esperto. Eu sei que você é esperto, tá bom? Beleza? No mais, phn@cancionnova.com.
para a gente poder levar talvez aí um PHN para sua cidade, levar um show PHN. Tem tanta coisa que a gente vai fazer esse ano ainda, gente. Olha, que você... e talvez a gente possa estar passando aí na sua cidade, tá bom? phn@cançãonova.com, tá bom? Anotou? Então tá bom. Instagram e e-mail, não tem como errar, beleza? Olha, gente, falando em internet, falando em produtos de evangelização, eu vou aqui apresentar para você, ou motivar você, talvez você já conhece, mas não se motivou ainda a levar para casa aí esse livro do nosso querido Padre Edson, tá? O Padre Edson pegou a temática do acampamento PHN desse ano, salvação, esperança e júbilo, e colocou num livro. Aliás, se você é evangelizador, se você tem um grupo de jovem, esse livro aqui é maravilhoso para você também. Eu vou te dizer por quê. Porque neste livro, o Padre Edson, ele fez todo um cronograma de pregações sobre o querigma, tá? Querigma, a nossa pregação, anúncio, o primeiro chamado, a gente não pode esquecer do querigma, tá? Então, tá aqui para você prontinho, tem um retiro aqui dentro para você colocar aí no seu grupo de jovem, propor para a galera do Crisma. Já pensou você fazer um retiro com a galera que vai fazer o Crisma no final desse ano? Ou vai fazer a primeira comunhão? Tá aqui o livro, tá? Então vai, anota, eu tenho certeza que vai ser um benefício enorme para você que é catequista, para sua paróquia, para sua diocese. Então, esse livro aqui eu estou recomendando demais, viu, padre? Quem prega Aliás, parabéns, porque olha, tá muito, muito legal, tá? loja.cançãonova.com, tá? É o endereço para você adquirir aí o livro, loja.cançãonova.com, ou pelo telefone 12 3186 2600. Esse e outros produtos. Agora esse aqui eu vou ter que levantar de novo, porque eu falei que eu viria com a camiseta. Você está vendo aí PHN e de repente eu estou aqui com a camiseta do Preservação Ambiental. Eu estou com a camiseta da concorrência. Brincadeira, não é concorrência não. É do meu querido irmão Marcelo Chaves. Olha que camiseta legal, gente. É um verde. Essa camiseta aqui é do programa que o Marcelo Chaves apresenta, que é o Preservação Ambiental, que, aliás, é maravilhoso, mostrando as riquezas naturais do nosso Brasil. Olha, essa parte das costas aqui, as pegadas, né? Muito legal. E, aliás, essa camiseta aqui é Preservação Ambiental e ela é de um tecido ecológico, reaproveitado. Então, está muito lindo. loja.cançãonova.com, para você também, mostrar que o povo cristão, católico, também cuida daquilo que Deus fez, né? Das nossas belezas por aí afora. E vai aí a dica para você também acompanhar esse programa, que é incrível, tá bom? Incrível. Procura Preservação Ambiental no Instagram, procura o perfil também do Marcelo Chaves. Ele é o apresentador, meu irmão de comunidade. Um abração, Marcelo, obrigado pela camiseta, sensacional. E você também pode expressar o seu catolicismo, o seu cristianismo também, cuidando, né? Cuidando daquilo que Deus fez. Para de jogar, gente, lixo no chão, coisa feia, né? Jogando lixo no chão, jogando... Vira uma lixeira católica. Pelo amor de Deus, né? Você tá lá, católico, sai lá do grupo de oração, pega o saquinho de pipoquinha e joga lá na calçada. Não faz isso não, tá bom? Então, preservação ambiental, beleza? Aí você adquire a sua camiseta aí também. Fechou? Tem mais coisa aqui também? Olha, tem mais cor aqui. Mais cor, ó. Tem mais coisa aqui. Esse livro aqui é um clássico do Padre Jonas Abib, tá? É Curados para Amar. Um livro bem fininho, mas que fala sobre essa dinâmica de cura. E só consegue amar quem tem um coração curado. Padre Jonas Abib fala, dispensa comentários, né? Nosso saudoso Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. Esse livro aqui é um clássico, tá? Quem ama o Padre Jonas, quem ama a Canção Nova, tem que ter esse livro aqui. Esse é um dos clássicos dele, tá? Curados para Amar. Eu lembro desse livro aqui, ó. Eu lembro de uma fita cassete que ele tinha. Ele fez essa pregação. O pessoal pegou essa pregação e colocou nesse livro aqui, tá? A Juana Micaela também lançou um livro que é destinado para você, que é mulher, e para você, homem. Eu sei que o universo feminino é difícil para a gente entender, mas se você quer entender um pouquinho mais, está aqui. A feminilidade que Deus pensa para você, tá certo? Então, olha,
tá aqui. Feminilidade, o ser feminina, o como Deus fez. A gente estava falando das ideologias aqui, né? Daí um livro muito interessante para você romper com essas ideologias. E olha como as mulheres têm sofrido, né? Querendo desconfigurar aquilo que é a mulher de fato na sua essência. Então, feminilidade, tá? Que Deus pensou para você. loja.cançãonova.com. Todos esses produtos aqui, você fica esperto, tá? Dependendo da época que você esteja adquirindo, você consegue frete grátis, você consegue várias facilidades para você ter produtos de evangelização na sua casa, tá bom? Fechou? Rufino, estamos falando de internet. Como é que acham você no Instagram? João Cláudio Rufino é como está lá o meu perfil. João Cláudio Rufino. Rufino. Exatamente. Beleza. Então tá aí o Instagram do nosso entrevistado de hoje. Rufino, esse cara super simpático, tá contando pra gente. Tá dando uma aula de história pra gente também. Tá sendo muito bacana e tá contando, né, esses meandros da entrada de Deus na vida dele. Isso. E nós vamos falar um pouquinho mais, né? O que ele faz hoje, como assim, dá aula, que faculdade, quais as experiências dele hoje também, que também é bem legal. Rufino, terminamos o bloco anterior falando sobre a experiência de você ver o seu pai morrer nos seus braços. Isso. Como é que foi isso, irmão? Peter, foi assim. Eu sempre tive problemas de obediência naquele período da minha vida, né? Tinha um princípio do anarquismo que é a desobediência civil, preconizado por vários pensadores. Então, qual que era a ideia, padre? Qualquer autoridade eu questionava. E eu arrumei muitos problemas nas escolas onde eu estudava. E em uma das escolas onde eu tinha arrumado um problemaço, mais uma vez meu pai foi chamado. E aquilo dentro de casa ficou muito difícil. Então eu e meu pai, nós nos afastamos muito. Meu pai de um lado, eu de outro. Como o Padre Léo falava, das famílias. Cada um na sua ilha, né? Que imagem maravilhosa essa. Saudoso Padre Léo. E o que acontece? Eu e meu pai, então, não nos conversávamos mais. Não tínhamos aquele diálogo de pai e filho. Era algo que doía muito em mim. Como muitos jovens que nos assistem agora, que também passam por isso, por conta da sua revolta, acabam abrindo mão dessa figura do pai. Tem todo um porquê também psicológico muito forte nisso, né? Uhum. Fato é que numa madrugada de domingo para segunda-feira, eu acordo com alguém esmurrando a porta do meu quarto. Acorda, 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 corre, 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 faz alguma coisa. E naquele momento eu pensei, vieram me matar. Porque pessoas com quem eu tive contato, parte inclusive da banda que eu tocava por conta de briga, levaram tiros e etc. Outros morreram com muita violência. Eu me abstenho até de dar muitos detalhes abertamente, sim, assim, mas dá para entender. Fato é que naquele momento eu pensei, vieram me matar. E quando passou um filme pela minha cabeça de tudo que poderia acontecer, eu falei, eu vou fugir. E a minha irmã me puxou pelo braço e disse, não, 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 aí não, aí não. Entra na terceira porta do corredor e foi o que eu fiz. Passou a primeira, a segunda, a terceira, eu abri e ali eu vi a cena que mais tocou o meu coração. Era minha mãe fazendo massagens cardíacas no meu pai, porque meu pai estava morrendo de infarto. Naquela hora eu corri na direção do meu pai e eu comecei a gritar para ele. Pai, acorda, vive, só mais um minuto para eu poder te dizer o quanto eu te amo. Eu quero ser um bom filho, eu quero te amar, me escuta. E naquele momento meu pai morreu com a cabeça dele reclinada no meu peito, a gente tentando reanimar e nada. Eu entrei para o meu quarto, olhei a janela e eu pensei, daqui eu vou me jogar. Só que eu tinha uma pequena Bíblia que eu tinha ganhado na minha primeira comunhão, guardado no fundo de uma gaveta. Uma Bíblia pastoral, daquela pequenininha, capinha amarela, as páginas amarelas, aquela capinha azul de plástico. Uhum. Quando eu saquei aquela Bíblia, eu comecei a gritar. Se você existe de verdade, Jesus muda a minha vida.
O corpo do meu pai foi enrolado num pano, sendo levado para fora do apartamento e eu gritando. E daquele momento para frente a minha vida começou a sofrer um impacto. A dor me levou a experimentar Jesus Cristo. A sua família, naquele momento, o Rufino, ela vivia essa dinâmica de fé, de A religiosidade? minha mãe, sim. A sua mãe, sim. A minha mãe era intercessora da Renovação Carismática Católica, na paróquia de origem minha ali, para Deus. Uhum. Na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Parque IP. Certo? E ali, ela rezava constantemente para que eu pudesse conhecer Jesus. E ela ia para os encontros, ia para os retiros, e ela testemunha que naquele momento, antes de se aprofundar na relação com Deus, ela estava num processo de depressão muito forte. E ela foi atrás do padre Marcelo Rossi, e dali ela foi para a paróquia, onde tinha um padre muito carismático, padre Francisco Araújo, assim, um homem de Deus na minha vida, e ele então conduziu minha mãe naquele primeiro momento, e minha mãe já estava há alguns anos nessa lida de oração, clamando pela transformação. E foi assim que começou o meu processo de transformação. Ou seja, naquele seu grito ali, Exato. clamando a Deus, tinha já a sua mãe Por trás ali, intercedendo, rezando, pedindo para que eu pudesse ter um encontro com Jesus Cristo. Meu Deus. E foi naquele momento, então, que ali começa. Pouco tempo depois, eu fui parar num seminário de vida no Espírito Santo, onde eu fui batizado no Espírito. É uma história totalmente inusitada. Por quê? Em torno de 6 meses depois que meu pai tinha falecido, na paróquia estava ocorrendo esse encontro. E eu estava na rua com outros punks, quando de repente chegou um menininho, baixinho, e gritou de longe. Era um sábado à tarde. Ele disse assim: João Cláudio, disse, o que você quer falar comigo? Era um coroinha da igreja. Cara, E ele disse assim para mim: sua mãe está te chamando porque lá na igreja quebrou a corda de uma guitarra. Você toca guitarra, então é para você ir lá trocar. olha as desculpas. Ó, de não, Jesus. vai E a minha vendo dúvida a é história. se nesse período de 6 meses ainda, se você se sentia ainda com abertura para Deus e para mudança de vida, ou se revoltou, Então, como foi isso? Bem pouco, padre. Porque aquilo gerou revolta em mim. Mais ainda, foi no momento, então, que meu pai faleceu, naqueles 6 meses ali, Você estava mais revoltado. que eu acabei, por conta de já não ter mais aquela figura paterna dentro de casa, que também impunha limites e regras, Sim. que eu acabei descambando também aí, na minha revolta. Não é? E aí, então, fui. Quando eu cheguei na igreja, naquele sábado à tarde, eu chego no Ministério de Música, Servos do Senhor, e pergunto para eles assim: aí, cadê a corda? Eu estava com o cabelo vermelho, um piercing no nariz, um cadeado no pescoço, um bracelete cheio daqueles pregos e tudo mais. Um punk mesmo. Um punk. Prego. Um punk. E ali eu cheguei e eles olharam um pro outro e falaram: não tem corda aqui não, cara. Que cara louco é esse daí? Que eu andava com a galera muito doida, cara. E aí o que acontece? Um deles, Ayalon, nome dele, Olha só. irmão de um dos tecladistas do padre Marcelo Rossi atualmente, que inclusive estava no dia, Odilon. O que acontece? Eles sacaram a ideia. Eles me conheciam de bairro ali, eles tocavam na paróquia, conheciam mais ou menos ali, conheciam muito bem a minha mãe lá no fundo da igreja, esperando eles fazerem um convite. Eles me convidaram: você não quer tocar? Eu disse: quero. Eu falei: eu vou dar o troco para minha mãe. Me dá essa guitarra aqui. Seminário de vida no Espírito, o padre era daqueles que pedia o tom da música, sabe, padre? Mi maior e tal. E ele pediu lá e eu zoei inteira a música. O padre olhou para mim e falou assim: seja bem-vindo, aqui é a tua casa. Aquilo me quebrou, cara. Passou por cima da sua revolta. Me quebrou. Que lindo, cara. Aí o que Ele soube acontece? fazer a leitura também, né? No final daquele momento ali, eles olharam para mim e falaram assim: volta amanhã cedo, porque vai ter o batismo no Espírito Santo.
que a gente sabe não é um novo sacramento, é uma experiência de derramar do Espírito, igual nas Escrituras. A gente tem aquele momento de Pentecostes em Atos 2, em Atos 4, novamente o Espírito é derramado sobre a comunidade, depois em Atos 10, não é, na casa de Cornélio, o Espírito sempre se derrama novamente. Essa experiência que é o batismo no Espírito. A gente chama assim, o Papa Francisco utiliza essa expressão também, é muito bonito isso. Aliás, o primeiro Papa a utilizar essa expressão, batismo no Espírito, Foi não é? o Papa Foi o Papa Francisco. Foi o Olha Papa Francisco, só. é. Muito bonita essa história. É uma outra conversa muito legal. Mas que a gente vinha discutindo muito teologicamente, as nomenclaturas e tudo mais, né? E aí o Papa crava e pronto, ele coloca para a história da igreja essa utilização. Mas é muito interessante. De todo modo, ele disse, o pessoal disse assim para mim, volta amanhã, vai ser o batismo no Espírito. E eu voltei. Quando eu voltei no domingo de manhã com a minha irmã, eu nunca tinha ouvido falar em oração em línguas, eu nunca tinha visto experiências outras, como repouso no Espírito e outras coisas, nunca. E naquela manhã, eu fui batizado no Espírito. Eu até contei isso várias vezes no Congresso Nacional da Renovação Carismática, contei também essa experiência. Eu fui batizado no Espírito e naquele mesmo dia eu comecei a orar em línguas, e naquele mesmo dia eu me levantei do chão, que eu tinha caído no Espírito, não é? E dali para frente eu comecei a pregar a palavra de Deus. Meu Deus. Imagina um punk, É. Imagina um estereótipo, padre. Não, na segunda-feira, meu. Repousando, Na segunda, foi no cara. domingo. Na segunda eu estava na escola. E quando eu cheguei na escola, Plínio Negrão é o nome da escola que eu estudava, nessa época, que eu estudei um monte, né? Entendi. Entendeu como é? E você lembra das sensações desse Eu momento lembro. do batismo? Na hora que eu fui batizado no Espírito, padre, eu fui para trás e eu comecei a chorar. E as minhas pálpebras, elas batiam rapidamente e eu vi as imagens da morte do meu pai, do caixão do meu pai, curados para amar. Hoje eu sei que é cura interior. Todas aquelas imagens de coisas erradas que eu tinha feito. É porque tem mais coisas nessa história, antes que uma senhora orou por mim, tudo mais, né? Eu sei que o tempo é limitado. Dá tempo. Mas vamos fazer assim? Eu acho legal a gente destrinchar essa parte do batismo no Espírito. Nós já estouramos o tempo agora do segundo bloco, mas a gente volta no Isso, terceiro bloco, beleza. destrinchando isso aí, porque eu acho que é Fechou, importante. Pode fechou. ser? Aí Tá fala ótimo. da senhora. Então tá bom. É isso aí. Vou falar. Ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos cantando, daqui a pouquinho a gente está de volta então, e vamos pedindo o Espírito Santo, que ora em nós, realize em nós essa grande graça que é o batismo. Você já viveu a experiência do batismo do Espírito Santo? Ainda não? Então, vamos viver juntos então, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Vamos cantar? Já já a gente está de volta. Escuta e vai pensando no Espírito, tá bom? Olha só. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Revigorado a dor, chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado a dor, chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim.
vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Oh, está vivo em nós, tem nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Há um caminho de retorno para você, sabia? Jesus está esperando você voltar. Ele veio nos dar a paz. O seu amor é demais, está vivo em nós, tem um nome, Jesus, que é caminho, verdade e vida. Olha, não importa onde você já andou, onde você já foi, Ele está esperando você voltar. Não esquece disso não, tá bom? Ele está esperando você, tá bom? Fechou? Padre, fala pra gente o seguinte, nós estamos reta final de ano, nos encaminhando para o final do ano, mas a gente sabe também que sempre é um momento da gente traçar um propósito de conversão e mudança de vida, né, Padre? Final, né, desse agora setembro para o final de ano, dá para a gente ainda assumir um propósito? Estamos vivendo a Quaresma de São Miguel também. Que talvez a gente poderia viver para esse final de ano ser um final de ano positivo para nós? Eu acho, Peter, que é muito importante quantas pessoas no início do ano fazem propósitos, né? Então talvez seja o tempo de você renovar esses propósitos. Claro, agora já começamos também a Quaresma de São Miguel, mas quantas vezes lá no início de janeiro tinha ali uma palavra, né, que era referência para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Então, que tal, né, agora assim, no período da Quaresma, reavivar, né, essa experiência no nosso coração, mas também fazer os propósitos de crescimento para essa reta final. Sobretudo neste mês de setembro, que além, claro, dos arcanjos, dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, também é o tempo da palavra de Deus, né? O mês da palavra de Deus. Bem lembrado. Então, começar a fazer estudo bíblico, Boa, se você nunca padre. teve Aí, ó. a experiência. É uma boa experiência. A experiência do batismo do Espírito Santo tem ali fundamento nas Sagradas Escrituras também. Então, comece a fazer o estudo bíblico. Se você nunca fez, né, procure ali o método do Padre Jonas. Nós temos o método PHN, mas também tem o método da Bíblia no meu dia a dia. Ali você pode tentar, né, começar a fazer o estudo bíblico, deixar a palavra moldar a sua existência, moldar a sua vida, para chegar ali no final do ano inteiro para Deus também, não é isso? É isso aí. Que propósito, né? Muito bem lembrado. Estamos no final do ano. Mas para quem falou que a gente só tem propósito no início do ano? Não, na virada de ano. Né, Padre? Isso Poxa mesmo. vida, ó, que propósito legal. Estamos aí em setembro. Que tal esse propósito de ler mais a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus? Isso aí é maravilhoso. Está aí o Rufino aí, né? É isso. E mostra para nós. É bom. Maravilhoso, pelo amor de Deus. Isso aqui é a minha paixão, meu amor é a Sagrada Escritura. É a sua casa, né? Eu vivo isso todo dia da minha vida, Que dia e lindo. noite, noite e dia. Ô, Rufino, olha, eu vou lançar uma braba para você aqui. Ai. Bora, Vou pegar todo mundo desprevenido. bora. Cara, Vai lá. vamos tentar aproximar você um pouco mais aqui do PHN, tentar gerar uns conteúdos mais Bora, irmão, tamo junto. específicos, né, Padre? Ali para internet, tentar fazer um intensivão Sim. de palavra de Deus. Estamos de juntos, meu irmão. história bíblica. Estamos juntos. Vamos? Bora. Beleza. Então, ó, Pra cima. Brasil,
Nós Fechou. vamos tentar fazer isso daí. Vamos lá, meu irmão. O Guilherme aqui, diretor do programa, já falou top. Tamo junto. Vamos fazer aí um conteúdo exclusivo para você. Bora. Que nos acompanha pela internet. Nós vamos trazer o Rufino mais para perto para a gente poder fazer uma temporada bem legal de várias coisas que ele tem para contribuir conosco aqui. Beleza? Tamo junto, mano. Vamos pra cima. Da hora. Vamos lá. Até o Luigi partilhava que leu alguns conteúdos, né, do Isso. João Cláudio Rufino ali, estava Legal. partilhando ali no início, né? Então, O Guilherme tá falando aqui para mim, ó, nossa, eu tô bufando de ideia com isso aqui. Mas, Legal. mas sabe que a gente fez aqui pela Canção Nova, juntamente com o pessoal de Belo Horizonte. Eu fui para Israel, para o Egito, naquela série Discípulos. Eu escrevi aquela série, basicamente 95% dos textos, e gravei, inclusive. Ficou rodando aqui na programação. Então nós vamos renovar esse estoque. Bora, conteúdo mano. seu Vamos pra aqui. cima. Fechou. Vamos Aí, pra ó. cima. Galera, ó, atualizado. aguarde. Em breve Vamos vai lá. ter conteúdo bem legal aqui do PHN, com o Rufino também trazendo. Ele tem um jeitão Bora. massa de falar, vai ser bem legal, tá bom? Bora. Rufino, vamos lá. Vamos destrinchar a experiência do batismo no Espírito. Você falou de uma senhorinha que tinha rezado por você. Isso. E você... Eu tô imaginando a cena, ele punk. É isso. A senhorinha Esse é rezando. o negócio. Então, Meu, então fala aí. destrincha pra aconteceu gente. assim. Ah. Domingo de manhã lá fui eu. Cheguei no encontro e o padre Francisco Araújo pregou sobre derramamento do Espírito Santo. E o padre pregava com aquela efusividade toda. E eu pensava, rapaz, eu conheço uns caras que usam as drogas, mas não fica louco igual esse padre, não. Bicho, assim, aquilo foi muito impactante para mim. E aí, sentado ali, ouvindo, sentindo coisas diferentes, porque Deus, para mim, era distante. Embora aquela experiência da morte do meu pai tivesse me levado para aquele clamor, foi profundamente algo sem a crença real. Porque dentro do movimento punk, por causa do anarquismo, para mim, se Deus existisse, ele não agia no mundo, era uma espécie de agnosticismo teísta, algo nesse sentido, né? Bom, domingo estava eu lá. Quando terminou a pregação, o padre começou a cantar uma música sobre o Espírito Santo, mas ele não tinha orado em línguas, ele não tinha feito a oração ainda com a imposição de mãos. E aí o que é que aconteceu? Ele deu um intervalo. Quando ele deu o intervalo, ele disse assim: agora vocês vão descer para o salão e lá embaixo vocês vão tomar café e quando voltar os intercessores estarão aqui e a gente vai orar com imposição de mãos, pedindo o batismo no Espírito Santo. Toma Rapaz, um cafezinho primeiro. não, eu não tomei, padre. Esse que é o detalhe. Eu vou explicar por quê. O padre viu eu ali e quando eu ia para o café, o padre falou: ô, filho da divina, você vai ficar aqui, porque os músicos e os intercessores vão rezar diante do Santíssimo para se preparar para o momento. Aí eu falei: que padre forgado, mano. Eu me sentei no primeiro banco e na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, o sacrário ficava no presbitério. Naquela época, hoje tem uma capela lá. E aí os intercessores foram para lá, os músicos foram para lá e eu fiquei sentado no banco da igreja com o braço cruzado, falando assim: rapaz, eu injuriado, tirou meu café. Que negócio é esse? Tirou o lanchinho dos meninos. Rapaz, desce dali uma senhora, baixinha, com um jaleco vermelho escrito intercessão de branco, terço na mão, a Bíblia toda assim, sabe aquela Bíblia usada, cara? Você fala: meu, essa mulher leu a Bíblia. Tudo aquela Bíblia usada na mãozinha dela. Dona Matilde chegou perto de mim, pôs a mão na minha cabeça, sem eu pedir nada, sem falar nada, e ali ela rezou por mim. Quando ela rezou, ela olhou nos meus olhos e revelou várias coisas que eu só, junto com alguns amigos, às vezes sozinho, sabia. Falei: rapaz, essa mulher é meio doida, velho. Eu não... Falei: rapaz, aqui o negócio é esquisito. E daí, voltamos do intervalo, certo?
Lembra do Ayalon? Eu costumo dizer que se você repetir 10 vezes o nome dele, você reza em Ora em língua. línguas. Ayalon Aí, é uma família de Deus, cara, essa família aí. Que lindo. Aí o que acontece? Ele olhou para mim e falou assim, vem cá que os músicos precisam receber oração. E o povo orando em línguas, a minha irmã dando risada, porque também ela estava no movimento comigo. E ela olhando aquele negócio, ela tinha ido comigo no domingo de manhã. Ela vendo e rindo, e aquele fogo caindo, aquele negócio todo. Quando então ele me puxa e diz assim, vem cá que os músicos precisam, eu disse para ele, vou nada. Eu não vou cair no chão igual esse povo aí, não. Ele me segura ali, vem cá, tudo mais, eu ali vou no que não vou. Quando eu olho para frente, quem é que estava a alguns metros de mim? Dona Matilde. Eu falei, arranca essa véia daqui, eu não quero não. Ela olhou para mim e fez assim, vem. Eu disse, não. Ela passou a mão, a alguns metros de mim eu repousei no Espírito. Sem De nem lá mesmo, de onde encostar estava? em você. Onde ela estava, ela só fez assim com a mão. Eu repousei no Espírito. E aí foi aquela experiência. Eu caí, assim, e os meus olhos batiam rápido. E passando a sua vida. Um monte de coisa. Flash. Eu levantei, na hora que eu levantei, meu braço levantou, eu comecei a orar em línguas. Já bem instantâneo ali, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém orar em línguas. Inclusive no momento ainda não tinha acontecido, Nunca né? tinha ouvido ninguém orar em línguas. Nem ali, naquele momento anterior. Que incrível, cara. Que E ali coisa começou. profunda. Quando deu segunda-feira, eu estava sem o piercing no nariz, sem o cadeado no pescoço, sem o bracelete cheio de prego, só que eu só tinha roupa de punk. Estava eu na porta da escola com uma Bíblia na mão. Qual? Aquela lá, da morte do meu pai. E foi ali que o meu ministério de pregação começou. Porque foi dentro da sala de aula que eu comecei a pregar. Foi dentro da sala de aula, no intervalo da escola, Plínio Negrão, que eu comecei a pregar a palavra de Deus. Só que eu pregava naquela loucura. Mas como foi assim, esse movimento de descobrir, né, que Deus não apenas ele tinha te curado, né, inteiramente, mas Isso. também já te chamava para pregar? Padre, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu só tinha um desejo profundo de pregar o evangelho. E aquilo que eu tinha sentido, eu queria que os outros pudessem sentir, pudessem experimentar. Aliás, aquele vídeo muito antigo lá do parque de diversões, eu Que eu falo assisti. sobre essa experiência. E eu contava um pouco dessa experiência nas pregações, lá naquele início, como se fosse você ir para um parque de diversões, experimentar alguma coisa e querer fazer todo mundo experimentar aquela adrenalina, aquela experiência. Então, assim começou o meu ministério de pregação. Não comecei pregando nos grandes eventos da renovação, em outros países, em outros lugares. Foi ali. Foi ali. Linda, cara. Essa é uma experiência pessoal, um batismo no Espírito Santo, que eu posso chamar de autêntica. No sentido assim, tem todos os elementos de um batismo verdadeiro no Espírito e de um encontro pessoal com Jesus. Ele teve uma autenticidade no comportamento, ou seja, não estava imitando ninguém, Nada. né? Nada. Você teve uma percepção da sua vida até ali, e ali você entendeu, cara, eu não posso mais ser daquele jeito, Foi né? basicamente instantâneo. Foi um exatamente. impacto. Amor pelas escrituras. E o pós é o tirar. Tira o piercing, tirou tudo e tal, ou seja, a conversão. Então tem todos os elementos de um encontro pessoal com o batismo do Exato. Espírito Santo. E ali Foi uma experiência imediata. imediata. Exatamente. E ali foi o impacto que foi. Olha o vídeo! Olha Aí, ó, o só, vídeo aí. cara, Eu tô jovem aí, de rapaz. você contando essa experiência. Exatamente. Ó, tá você que legendou em Nós inglês? legendamos em inglês para poder atingir outras nações. A gente era Cara, meio que doido, né? legal, mano. Você lembra o ano disso aí, Rufino?
Consegue Irmão, lembrar? eu não lembro, cara. De verdade, eu não lembro. Faz tanto tempo mas isso. tem tempo, eu lembro. Cara, gente, Não era nós bastante estamos tempo. falando Não era de um nem vídeo. padre. Então, Olha só olha. a percepção, a montagem do vídeo, tá vendo? Isso aí nós estamos falando de antes desse Bom da apogeu aí de mídias sociais, do negócio tudo. O Rufino já estava lá com essa cabeça lá na frente. Cara, que legal, cara. Olha a montagem, o vídeo, tudo. Sensacional. Muito legal, cara. Legal. Agora, Rufino, batismo no Espírito Santo, nós sabemos, aí mudou a vida e tal. Precisaríamos de mais tempo para você contar toda a sua história. Mas, cara, não podemos terminar o programa com o seu hoje, que é tal qual, Amém. profundo e necessário falar. Isso. Hoje você tem um trabalho, né? Você dá aula. Isso. Você falou dessa sua aptidão de falar também da psique e tudo mais. Cara, fala um pouco de você hoje, o que, que você ensina hoje e esse seu apaixonar pela Bíblia, pela palavra de Deus. Cara, fala de você hoje. Bom, eu fiz todo aquele percurso de estudos, né, da filosofia, da teologia, o mestrado, o doutorado. E hoje, há 10 anos, no final do ano, vai fazer 11 anos, que eu dou aulas na Faculdade de Teologia, na PUC de São Paulo. Por que você começou a estudar tão profundamente assim? Então, Isso é um eu detalhe. tinha uma sede muito grande de pregar. E eu fui várias vezes pregando. Aliás, diga-se de passagem, salvo engano, 2002, 2003, esse meu testemunho chegou aqui na Canção Nova e eu dei o testemunho no PHN. É mesmo, cara? Foi. No acampamento? Não, no programa. No programa. Sim. No programa. Cara, olha só a simetria das coisas. E olha que louco, foi a partir daí que eu comecei a pregar pelo Brasil afora. Sim. Vários lugares que eu fui, Uhum. eu comecei por causa daqui. Naquela época dava o telefone, né? Sim. Então dei o telefone até da minha casa naquela época. E aí eu fui pregando. Agora, tem muita coisa também, né, Rufino? Porque nessa de pregar, sair e tal, você teve essa necessidade de estudar, você ainda Isso. teve um infarto, cara. Meu irmão, Ai, verdade. aí essa é a parte recente. Não, então, É. continua. Aí o que deixa- acontece? Pronto, virei professor na faculdade onde eu estudei. Uhum. Então hoje a minha cadeira dentro da Faculdade de Teologia é Sagrada Escritura, Evangelhos Sinóticos. O meu doutorado foi em Pentecostes. Então eu fiz uma tese estudando 5 anos os 13 versículos de Atos 2. Não é toda uma questão de 5 anos, 3 versículos. 13 13 versículos, de 1 a 13 de Atos 2. Tá na internet, quem quiser acessar, é público, não é? O doutorado, o mestrado Sim. também são públicos. E foi esse trabalho. E aí eu dou aulas para quem será padre. Então, no turno da manhã dentro da faculdade, 95% são seminaristas da Arquidiocese de São Paulo. Grande abraço para eles aí. Ah, um abração Da aí. Arquidiocese de São Paulo, Diocese de Campo Limpo, Santo André, São Miguel, Registro, Santos e daí vai. Outras congregações e também novas comunidades e outros leigos que estudam conosco lá. À noite é para, sobretudo, aqueles que serão diáconos permanentes de diversas dioceses, fazem o curso de graduação em teologia, né? Então, lá eu dou aulas de hebraico, de grego, história de Israel, Antigo e Novo Testamento, todas as disciplinas da área bíblica e algumas, ao longo desse período, de sistemática também, pneumatologia. Tem que usar- Você vai dar uns intensivos aqui. Pronto, vamos embora. aproveitar esse Tamo conteúdo junto, todo. vamos pra cima, gente, vamos embora. E aí, 10 anos, me casei. Mas olha só, você fez filosofia, teologia, algumas pessoas perguntavam assim, você quer ser padre? Pois é, padre, eu nunca fiz encontro vocacional. Olha que coisa Nunca teve essa engraçada. intenção. Não, por quê? Eu fui para a faculdade de Direito no começo. Quando eu iniciei, Peter, eu fiz um retiro aqui em São José dos Campos, com um grande amigo meu, de longa data, Juninho, da Missão ID. Sim. Na época, Comunidade ID. Famoso. Meu Deus, cara, um homem de Deus, um grande amigo mesmo. Fiquei um tempão na comunidade dele, dando curso bíblico na comunidade dele, por 3 anos. Ia toda segunda-feira, eu vinha de São Paulo, aqui em São José, durante um período. Foi muito bacana. E aí, naquela pregação que ele fez, no começo do ano,
foi sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Deus falou para mim assim: se ajoelha, se deita, põe teu rosto no chão. Eu me lembro como se fosse hoje. E Deus falou para mim: sai do direito e vai para a filosofia. E a imagem que Deus me dava era de um garçom servindo as mesas do Brasil inteiro, de outros países. A minha mãe rezava comigo, eu anotava todas as profecias. Deus me mostrava aviões, estados. Eu tinha 18 anos. Eu tenho 42 agora. E Deus falou para mim claramente: eu quero você se preparando, porque você vai servir um alimento saboroso nas mesas. Esse alimento é a palavra de Deus. E aí fiz a filosofia com muito custo, porque eu não tinha grana para nada. Fiz a teologia e aí fui embora. E aí substituí hoje, depois, né, já estou há 10 anos, substituí um professor padre que foi meu professor de Sagrada Escritura na área de evangelhos sinóticos. E veja assim, como carismático. Sim. Entrar numa universidade, numa faculdade de teologia, e hoje eu fiz, porque todas as pontifícias obrigatoriamente têm o juramento que a gente faz diante da Bíblia, com o cardeal, meu querido cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, e ele assina uma carta em nome da igreja, e eu faço um juramento que eu não posso ferir o magistério da igreja em absolutamente nada, em lugar nenhum, em nenhuma das minhas falas. Nossa, isso É a missio canônica. Isso vem de Roma. E a gente... E é próprio da Pontifícia, né? Universidade. E isso é a responsabilidade de anunciar o evangelho de acordo com a igreja. A fidelidade E assim vivo a vida, pregando, evangelizando, formando, dando aulas para padres também já formados. Padres, então. Estive aqui em janeiro falando num curso de pós-graduação para formadores de seminários, por exemplo, sobre a espiritualidade da formação. Aí trabalhamos a questão da sabedoria sapiencial, a literatura sapiencial, né, na formação dos seminaristas. Aí vai embora. O padre Edson está com o olhinho brilhando assim, essa linguagem acadêmica. Eu gosto demais. Gente, que legal. Ó, fica o compromisso aqui, a gente vai aproveitar melhor esse dom, esse talento. Deus colocou em suas mãos. Eu sinto mesmo que a gente pode fazer grandes coisas. Aproveitando esse conteúdo, aproveitando essa temática de PHN, a gente deve fazer algumas coisas. Irmão, só fala pra gente o seguinte. Finalzinho do bloco, né? Gostaria muito de continuar conversando contigo aqui, mas você teve um infarto. Sim. Né? O Rufino depois disso, porque inevitável, né? Você imaginar, poxa, e se eu morrer hoje? Exato. E se já era? O que mudou em você? Como é que foi essa experiência de passar por isso? E o que isso mudou ainda mais, Rufino? Peter, padre, dia 21, dia de Páscoa, abril desse ano, eu chego em casa e sinto dores muito fortes no meu coração, na barriga, estômago e maxilar. E a minha esposa estava no quarto com a minha filha, colocando ela para dormir. Eu comecei a pensar, tô sentindo alguma coisa diferente que não é uma dor normal. Era um aperto estranho, e eu pesquisei ali na internet, infarto, mas você não quer acreditar. Dormi muito mal naquela noite, e o Papa morreu na segunda. Foi recente agora. Foi agora, meu irmão. O Papa morreu na segunda, e as TVs, rádios começaram a ligar para a gente poder dar entrevistas. Então, BBC, Globo, sei lá o quê, tal. E eu fiquei segunda-feira o dia inteiro com aquela dorzinha, certo? Que eu tinha tomado analgésicos, achando que era uma dor muscular, alguma coisa esquisita assim, enfim, dando entrevista o dia inteiro, porque foi feriado na segunda. Na terça-feira era para eu estar em sala de aula, dando aula de história de Israel, de manhã, na faculdade. Só que nós
paramos por conta de luto. O Papa morreu, luto. Aí eu dei entrevista no jornal Hoje, da Rede Globo lá, tal, na Cultura e algum outro veículo até às 11h30 da manhã. Quando então eu pensei, vou tomar banho, daqui a pouco vamos almoçar, vou levar minha filha para a escola, que ela estuda à tarde. Saí do banho, voltou aquela dor muito forte. Eu pensei, eu estou infartando. Falei para minha esposa, amor, vamos agora para o hospital. Deixamos a Olivia na escola, fui para o hospital. Quando cheguei... Rufino, segurei. Eu vou fazer uma proposta para você que está nos acompanhando agora na televisão. Nós não vamos cortar essa história, tá? Então, entra agora no seu celular, PHN_oficial. Eu vou abrir uma live agora no celular, tá bom? Nós vamos terminar esse programa de forma híbrida, tá? Nós vamos sair da televisão e vamos para o Instagram agora. Eu vou até começar aqui já a live enquanto o padre nos dá a bênção para a gente terminar o programa. Nós nem vamos terminar cantando, porque nós vamos agora terminar essa história aqui do Rufino, que eu tenho certeza que vai... o pessoal tá assim, né? Meu Deus, falta 1 minuto. Relaxa, a gente tem a comunicação a nosso favor para esses momentos, tá bom? Então, padre, enquanto o senhor dá a bênção para nós, eu vou abrindo agora a live. Entra agora no seu celular aí. Sua bênção, padre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sobre cada um de vós, impactado por este testemunho que você continuará acompanhando. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, estamos aqui agora, tá bom? Estamos ao vivo, você vai acompanhar a gente agora aqui, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo programa PHN. Chega com a gente aqui no Instagram, vamos lá.